Nós não estamos lendo em sequência, capítulo por capítulo, e não estamos fazendo uma exposição bíblica também, não é um estudo bíblico, mas são reflexões no livro de Gênesis. E hoje, capítulo 23, verso 1 e 2 e o verso 19. Eu convido você para abrir a palavra de Deus, Gênesis capítulo 23, tá certo? Gênesis 23, versículo 1, versículo 2 e versículo 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Versículo 19. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Esta é a palavra do Senhor para nós essa noite. Gênesis capítulo 23, verso 1 e 2 e verso 19. Tá certo? E o tema da nossa reflexão nessa noite é morte, luto e sepultamento. Vou repetir. O tema da nossa reflexão hoje é morte, luto e sepultamento. E você deve estar pensando, meu Deus, pastor, que tema mais sinistro, que tema mais difícil, que tema mais desagradável. É verdade, irmão, eu tenho que concordar com você que não é agradável. Mas eu tenho que dizer para você aquela frase já conhecida que eu disse em muitos momentos da minha caminhada das lives aí. Não é agradável, mas é saudável, né? Nem tudo que é agradável é necessariamente saudável. E nem tudo que é saudável é necessariamente agradável. Você deve lembrar disso. E esse tema é um tema atual. É um tema atual, relevante e bíblico, como você pôde ver nos 3 versículos que nós lemos. Eles tocam exatamente nesses assuntos, né? Da morte, do luto e do sepultamento. E nós estamos vivendo um tempo, infelizmente, em que isso, né, está mais evidente do que sempre foi. É óbvio que a nossa existência é marcada por esses eventos que fazem parte da nossa vida. Ou seja, a morte, o luto e o sepultamento sempre fez parte da nossa existência. Mas em alguns momentos da história, como por exemplo em catástrofes, né, em guerras, em holocaustos, né, em pandemias, por exemplo, esses temas ganham um significado muito forte, muito intenso, não só na mídia, né, mas sobretudo nas nossas vidas, no dia a dia de cada um de nós. Então veja só que coisa impressionante, nesse tempo de pandemia, o quanto isso está acontecendo e o quanto isso está tocando a vida das pessoas, das famílias. Uma multidão de pessoas no Brasil e no mundo estão sendo tocadas, infelizmente, pela morte, pelo luto e pelo sepultamento. E eu quero chamar a sua atenção que uma grande parte dessas pessoas são servos de Deus, são discípulos de Jesus, são pessoas que, como eu e você, creem e confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. São irmãos em Cristo que estão vivendo esta realidade. Então, esse tema é atual, é relevante, é bíblico. Ele não é agradável, mas é saudável que nós falemos dele à luz da palavra de Deus. Então, eu queria considerar com vocês aqui 3 aspectos, conforme nós colocamos no título da nossa reflexão. Os servos de Deus também têm que lidar com a realidade da morte. Esta é uma verdade da qual nós não podemos fugir. E a Bíblia não faz nenhuma questão de nos colocar em fuga em relação a isso. Pelo contrário, a Escritura nos confronta com isso, né, para o nosso bem e para a glória de Deus. Os servos de Deus também têm que lidar com a realidade da morte. O que eu quero dizer, isso não acontece só na casa do seu vizinho, isso não acontece só na casa do colega de trabalho, isso não acontece só lá nos Estados Unidos, isso não acontece só lá no Pará, não acontece perto da gente, acontece na nossa família, acontece com alguém que a gente ama, acontece com alguém dos nossos vínculos e relacionamentos. O servo de Deus também tem que lidar com a realidade da morte. E aqui, Gênesis capítulo 23, o verso 1 diz: tendo Sara
Sara, vivido 127 anos, morreu em Queriate Arba, que é Hebron. Nós estamos falando da Sara, mulher de Abraão. Ela faleceu. E o interessante é que Abraão, né? Abraão, aquele que foi escolhido por Deus, aquele que viveu a experiência da revelação de Deus para com ele, aquele que carregou a marca da promessa, das bênçãos, dos milagres de Deus, precisou lidar com a realidade da morte da sua amada esposa Sara. Depois de 27 anos, depois de ter vivido 127 anos, me desculpe. Então, 127 anos, que marca extraordinária, né, vivida pela Sara. E muito curioso, porque nenhuma outra mulher na Escritura tem registrado o tempo de vida dela antes dela falecer. Nenhuma mulher, a não ser essa, Sara. Para ficar claro para nós que essa foi a Sara que aos 90 anos veio a dar à luz ao filho da promessa, Isaac, junto com seu marido Abraão, que já tinha 100 anos. Então vejam, Abraão, homem de Deus, escolhido por Deus, a quem Deus se revelou, né, que viveu debaixo do signo, debaixo da marca, das promessas de Deus, das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus. Esse Abraão, né, que juntamente com Sara teve o privilégio, né, de serem os progenitores do filho da promessa, Isaac, que vieram a trazer à luz uma criança, né, ele aos 100 anos e Sara aos 90 anos, que tiveram essa experiência extraordinária de vendo o milagre, a promessa de Deus e a bênção de Deus se concretizando no nascimento de seu filho Isaac. Ele teve que lidar com a realidade da morte da sua esposa Sara, como está dito em Gênesis capítulo 23, verso 1 e verso 2. Por que eu estou dizendo isso? Isso parece tão óbvio, mas não é, meus amados irmãos. Nós sabemos que a morte é decorrência natural da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, todos nós temos que lidar com ela, é verdade, é um fato. Mas nesse tempo de pandemia, onde a morte está espalhando de uma forma assustadora, exponencial, em todos os lugares, a gente precisa refletir sobre isso. E a gente precisa considerar que os servos do Senhor também têm que lidar com a realidade da morte. E eu estou fazendo questão de enfatizar isso para dizer que quando uma família, quando servos e servas do Senhor se deparam com essa realidade dura, triste, agônica, de ter que lidar com a perda de um ente querido, e muitas vezes de uma forma tão dolorosa e trágica como tem sido pela Covid, a gente precisa lembrar que isso não os desqualifica, isso não os diminui e nem tampouco os exclui em relação ao seu relacionamento com Deus. Não é porque alguém morre de Covid, né, como é o caso que tem acontecido com muitas famílias, isso em nenhum momento desqualifica estas pessoas, as diminui ou as exclui na sua relação com Deus. Pelo contrário, apenas nos mostra que elas são humanas como todas as outras, que elas são humanas como foram Abraão e Sara. São seres humanos e que estão sujeitos, estão nivelados nesse sentido à experiência da morte por causa da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então é importante a gente observar sobre isso, porque nós temos uma tendência de fazer leituras, né, de julgamento em relação a pecado, em relação a faltas na vida das pessoas. Como perguntaram para Jesus sobre aqueles galileus, a respeito de quem Pilatos havia misturado o sangue dele daquelas pessoas com o sacrifício daquelas pessoas. Ou Jesus cita o caso daqueles 18 sobre quem caiu uma torre, foi uma tragédia horrível, aquelas pessoas morreram, e Jesus pergunta, você acha que eles são mais pecadores que os outros, por isso morreram dessa forma? Não, se vocês não se arrependerem de Jesus, todos igualmente perecereis. Lá no Evangelho de Lucas, né, está dito isso que eu estou citando. Então, isso deve gerar em nós, né, empatia, sensibilidade, né, compaixão em relação a estes amados irmãos, irmãs e famílias que estão lidando nesse tempo de pandemia com a realidade inexorável, inegável e dolorosa da morte em suas casas e em suas famílias, não é? Então, a gente precisa lembrar
que o homem de Deus, escolhido por Deus, a quem Deus se revelou, aquele homem que andou debaixo da marca da promessa, das bênçãos e dos milagres, Abraão, aquele que foi conhecido como um homem de fé, um homem obediente, um homem que viveu intimidade com Deus, ele precisou lidar com a realidade da morte, a realidade da morte da sua amada esposa Sara. E tantos irmãos estão tendo que lidar com essa mesma realidade. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, deixar a tentação sugerir ao nosso pensamento que essas pessoas, porventura, ficam desqualificadas, diminuídas ou excluídas no seu relacionamento com Deus. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Elas continuam sendo homens e mulheres de Deus que viveram vidas muitas vezes dignas, íntegras, tementes ao Senhor, como foi Abraão, não sem pecado, mas uma vida íntegra na presença de Deus. E nós queremos que isso desperte em nós empatia, sensibilidade, compaixão em relação a essas pessoas. E a resposta para elas está exatamente em Deus. Porque em Deus está a esperança em face à morte. É em Deus que nós encontramos a verdadeira esperança em face à morte. E veja que quando Jesus vai citar, diante daqueles que estão debatendo com ele, os fariseus que não acreditavam, ou melhor, os saduceus que não acreditavam na ressurreição dos mortos, ele diz, citando lá no Evangelho, ele diz, ele é o Deus de vivos e não de mortos. Quando ele cita o Antigo Testamento, ele fala, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o Deus de vivos e não de mortos. Então nós temos esperança. O apóstolo Paulo vai dizer, lá em Tessalonicenses, para os cristãos, não, eu não quero que vocês vivam como quem não tem esperança. Não, vocês sabem, vocês têm a esperança da ressurreição, vocês têm a esperança do novo céu e da nova terra, da volta de Jesus, do corpo glorificado. Não, vocês não podem viver como quem não tem esperança. Então, diante da dura realidade da morte, que está varrendo este mundo, tocando a vida de muitas pessoas, de uma multidão de pessoas, e dentre essa multidão de pessoas, muitos servos e servas do Senhor também foram atingidos por essa dura realidade. A resposta para eles está no relacionamento com Deus, na esperança em face da morte ao nosso relacionamento com Deus. A palavra diz, Cristo em vós é a esperança da glória. É Cristo em vocês é a esperança da glória. Oh Pai, que o Senhor conceda a nós sensibilidade, empatia, generosidade, compaixão para com esses irmãos amados, para com essas famílias que perderam às vezes 2, 3 entes na mesma família, e pessoas de Deus, pessoas que são irmãos em Cristo. Que nós tenhamos isso em nosso coração, em nome de Jesus. Que o Senhor plante em nós empatia, compaixão, sensibilidade, generosidade em relação a essas pessoas.